Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal e me siga lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, onde o diálogo acontece. E hoje a gente vai falar sobre um assunto urgente: apóstolos, o que comem, como sobrevivem. Não, brincadeira. O que isso quer dizer lá no Novo Testamento? A gente usa tanto essa palavra sem saber o que ela de fato significa. Então vamos saber o que isso queria dizer lá para os autores do Novo Testamento hoje, direto do original. Então, apóstolo, em português apóstolo, né? E em grego apóstolos, ou seja, quem traduz exatamente aí a mesma palavra, é quase que praticamente apenas uma transliteração. E se a gente quiser olhar o significado na palavra em grego, a gente já tem o nosso primeiro desafio, porque o uso dessa palavra no grego do Novo Testamento é muito peculiar, é único, é diferente do uso dessa palavra em qualquer outro documento do grego clássico ou do grego koiné na antiguidade. Apenas a título de exemplo aqui, Platão, por exemplo, ele utiliza a palavra apóstolos, mas ele utiliza como um adjetivo. Ele fala, por exemplo, sobre navios transportadores, e para caracterizar esses navios, lá em Epínomis, que é uma obra de Platão, ele fala que é um navio apóstolos, é um navio transportador, né? Então, por aí a gente já vê que o uso no grego fora do Novo Testamento é bem diferente do uso que a gente encontra no Novo Testamento. E no Novo Testamento, essa palavra ela aparece praticamente em todos os documentos, e talvez o uso mais revelador dela, talvez por ser o mais frequente, sejam os usos de Paulo e de Lucas. E eu vou começar por Lucas aqui, vamos ver como é que Lucas usa isso no Novo Testamento, para a gente já ir entendendo o que isso quer dizer nesse contexto específico, nesse contexto desse corpo de documentos que parece que singularizou essa palavra, para usar de uma maneira que ninguém mais estava usando na Antiguidade Clássica. Em Lucas, esse substantivo apóstolos só é utilizado para se referir aos 12 discípulos de Jesus que se tornam os apóstolos, e posteriormente a Matias, que substitui Judas. E como exceção, lá em Atos 14 e 13, Lucas vai tratar de Paulo e Barnabé como apóstolos também. Mas fora isso, Lucas mantém esse círculo bastante fechado, bastante restrito a respeito de quem são as pessoas que podem ser chamadas de apóstolos, no sentido de enviados e também que têm autoridade apostólica. Como que isso acontece? Por que Lucas está se referindo a esse grupo fechado? O que está passando na cabeça de Lucas? E muito provavelmente o que está passando na cabeça de Lucas é a manutenção de um retrato fiel que ele, Lucas, pesquisou como historiador para escrever o livro de Atos. E nesse relato fiel, ele acaba reproduzindo um hebraísmo. O que é o hebraísmo? É um raciocínio que é pertencente ao hebraico e que as pessoas no cristianismo primevo que tinham muita influência do judaísmo, muitos deles eram de fato judeus, como o próprio Paulo, utilizavam as palavras no grego, mas com a cabeça do idioma hebraico. E com a cabeça do idioma hebraico, a palavra em questão aqui, que é levada para o grego com o nome de apóstolos, é a palavra que no Antigo Testamento a gente encontra em hebraico como shaliach, que é traduzida pela Septuaginta como apóstolos. Essa palavra, ao longo do desenvolvimento do judaísmo, vai adquirindo esse sentido de envio, e mais do que envio, é envio de alguém que carrega uma mensagem. E ao carregar essa mensagem, essa pessoa carrega consigo também a autoridade que essa mensagem contém. O shaliach, ele tem uma obrigação jurídica, obrigação legal, de carregar a vontade verbal daquele que o enviou. Essa é a função desse apóstolos, né, dessa palavra hebraica que é traduzida para o grego como apóstolos. Carregar a mensagem
ou a vontade daquele que o envia. E ao carregar a mensagem e a vontade daquele que o envia, ele é investido da autoridade dessa mensagem. Basicamente essa é a ideia. Essa obrigação jurídica ela é muito clara no judaísmo rabínico, né? E é um pouco perigoso a gente usar judaísmo rabínico para descrever uma palavra no Novo Testamento, porque o judaísmo rabínico é bem posterior ao Novo Testamento. Mas o testemunho dos pais da igreja a respeito do uso dessa palavra no próprio judaísmo, por exemplo, em Jerônimo, é um testemunho tão abundante que é razoavelmente seguro a gente fazer essa transição nesse caso específico. Então, marca isso na sua cabeça. Apóstolo é alguém que carrega uma mensagem e carrega a autoridade que essa mensagem confere. E em Lucas, no livro de Atos, sempre se referindo ao grupo dos 12, exceto em Atos 14 e 13, em que Paulo e Barnabé têm esse título, são tratados dessa maneira por Lucas. Essa noção do Shaliach, ela é bem presente e de fácil verificação em 2 de Pedro. 2 de Pedro 3:2, a gente vê que Pedro está dizendo que a gente conhece a vontade, né, ou as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo por meio dos apóstolos. A gente vê essa relação muito clara. E aí o que é importante a gente perceber? Que na definição do que é a autoridade apostólica, a autoridade apostólica ela está intimamente ligada à preservação da mensagem do Evangelho. A quem cabe transmitir e dizer o que é a mensagem do Evangelho aos cristãos do primeiro século? A estes apóstolos que detêm a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E por isso Lucas identifica muito os apóstolos com a proclamação querigmática, o querisso, e ao testemunho dos mártires, né? Mártir em grego é testemunha, e por isso testemunhar, você vai perceber que está sempre próximo do apostolado, porque é o testemunho a respeito de Jesus. Por isso o nosso grande personagem, que é Paulo, quando ele fala a respeito do seu apostolado, ele faz questão de dizer que ele recebe esse apostolado diretamente do seu testemunho de encontro com Jesus. Então, o apostolado está diretamente ligado a um encontro com esse Jesus, que é proprietário da mensagem e confia a mensagem a esses discípulos que transmitem essa mensagem. Perceba que a autoridade não está no título, a autoridade está na mensagem. A autoridade não está na figura, nem no nome de Paulo, ou de Pedro, ou de Tiago, ou de qualquer outro dos apóstolos. A autoridade está na mensagem daquele que envia. E aí nós chegamos a Paulo, e como ele se refere ao seu próprio apostolado. Bom, Paulo se refere ao seu próprio apostolado frequentemente associando a palavra apóstolos a duas outras palavras importantes. Ao verbo aforizo, que quer dizer separado, e ao substantivo doulos, que geralmente nas nossas Bíblias em português é traduzido como servo. Vamos falar do aforizo primeiro. Quando a gente fala de aforizo, esse verbo separar nesse contexto, ele tem muito a ver com a outra palavra que a gente costumeiramente diz que é ser separado, que é a palavra santo, hagios. Né? Se a gente vai para Levítico, por exemplo, de novo na Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, a gente vai encontrar esse verbo aforizo se referindo à separação, à santificação de determinados instrumentos. Né? Então, esse verbo aforizo, quando Paulo utiliza esse verbo, ele está falando que ele próprio é separado para uma determinada tarefa, para o desempenho de uma determinada função de mensageiro, de enviado, de alguém que carrega uma mensagem. E, ao utilizar essa palavra, ele evoca o senso de autoridade que essa mensagem contém, a saber, a mensagem do Evangelho. Por outro lado,
ele utiliza também a palavra doulos, o substantivo doulos, que quer dizer servo, mas também quer dizer escravo. E muito provavelmente o que Paulo está querendo dizer aí é que ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. Escravo dessa obrigação jurídica e legal também de pregar o evangelho. Por isso ele diz em Romanos que ele é devedor deles de lhes pregar o evangelho, né? Então, Paulo, quando se refere a ele mesmo como apóstolo, ele se refere como alguém separado para uma determinada tarefa, para o desempenho de uma determinada tarefa, mas também como alguém que está submisso a essa tarefa. E, portanto, essa autoridade que é conferida pela própria mensagem do Evangelho não é uma autoridade que faça com que Paulo governe sobre a vontade dos outros, mas é uma autoridade que o coloca em submissão a Cristo e a própria mensagem, que é quem de fato carrega a autoridade. Portanto, o apostolado é ambíguo, porque ele tem em si mesmo, ele carrega em si mesmo um aspecto de autoridade, mas também, ou na essência do que é essa autoridade, implica necessariamente em submissão. Submissão a Cristo e ao próprio Evangelho, que é a própria autoridade. Exatamente por isso, quando Paulo prega esse evangelho e quando ele exerce o seu apostolado, ele pratica esse evangelho que o impulsiona à submissão. A gente vê isso, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2,7, quando Paulo diz que o apostolado dele, o fato dele ser apóstolo, até significa ou implicaria no fato que ele poderia pedir à comunidade de Tessalônica que o sustentasse, e o sustentasse financeiramente. Entretanto, não é isso que ele pede e faz, mas ele se aproxima humildemente como alguém que fornece a Tessalônica um presente, como pai, como mãe entrega um presente para um filho. Quando Paulo diz que a autoridade apostólica dele poderia lhe dar autoridade para fazer demandas a Tessalônica, mas ao invés de fazer demandas, ele entrega um presente e entrega a própria vida à igreja de Tessalônica, o que Paulo está fazendo é emulando o que o próprio evangelho é, na figura de Jesus. Ele encarna no seu apostolado a mensagem do evangelho assim como Jesus encarnou. Como a gente lê, por exemplo, em Filipenses 2, no hino cristológico, que Jesus, tendo autoridade, não julgou ser igual a Deus e foi obediente até a morte, se fez carne, foi obediente até a morte e morte de cruz, e se entrega a própria vida. Quando Paulo fala do seu apostolado, ele emula esse comportamento de Jesus. Esse comportamento de Jesus descrito em Filipenses 2, Paulo emula em 1 Tessalonicenses 2,7 e 8. Se você quiser. Então, perceba que o apostolado ele tem a ver muito mais com submissão do que com exercício hierárquico de poder. Apostolado tem muito mais a ver com entregar-se cativo à vontade daquele que me envia e que eu carrego essa mensagem da vontade dele. O apostolado tem muito mais a ver com prender as minhas mãos aos grilhões do evangelho que me libertaram, do que tem a ver com exercer a minha vontade sobre os outros. Porque, na verdade, o apostolado não diz respeito à minha vontade, mas a carregar a mensagem da vontade do Senhor Jesus Cristo. É isso que o Novo Testamento diz que é um ministério apostólico. O ministério apostólico é um ministério que carrega a vontade da mensagem de Cristo, que nos envia. Agora, o mesmo Paulo, ele em outras ocasiões usa essa expressão, o apostolado, de maneira um pouco mais solta, não tão restrita e fechada como esse apostolado dos 12, que são os 12 que carregam a mensagem do evangelho, sobre a qual nada deve ser adicionado, ou sobre a qual nada mais há de ser revelado. A mensagem fechada do evangelho pertence a esses primeiros apóstolos, e essa é a mensagem apostólica, a qual Pedro também se refere em 2 de Pedro 3,2. Paulo também utiliza isso de maneira um pouco mais branda. Ele utiliza a palavra apostolado não se referindo apenas aos 12, mas de maneira um pouco mais solta,
se referindo a pessoas que são enviadas, como por exemplo Andrônico e Júnia em Romanos, no final de Romanos, ou como ele se refere em Efésios 4, aqueles que recebem o dom de apóstolo. A que Paulo se refere quando ele está usando o apóstolo nesse sentido? Não a alguém que tenha a autoridade de dizer o que Jesus disse, de definir e delimitar o que foi que Jesus disse, mas como pessoas que têm o dom de comunicar o que os apóstolos primeiro comunicaram, que são enviados a comunicar esse evangelho que Paulo recebeu e transmitiu. Essa mensagem fechada do Novo Testamento, ela é entregue a nós que temos o dom do apostolado. E o que Paulo quer dizer com isso é essas pessoas que foram enviadas. Na verdade, a palavra envio aqui, apóstolo aqui, como Paulo se refere muito provavelmente em Romanos 16 e também em Efésios capítulo 4, muito provavelmente diz respeito àquilo que nós conhecemos hoje como missionários. Pessoas que carregam a palavra da verdade e a levam a um mundo de trevas e estabelecem novos trabalhos de evangelização, né? Então, é isso mais ou menos que Paulo muito provavelmente quer dizer quando ele faz esse uso mais solto da palavra apóstolo. Portanto, apostolado, para mim e para você, quer dizer basicamente 3 coisas. Primeiro, que houve um primeiro grupo de apóstolos que recebe e transmite essa mensagem fechada e restrita do Evangelho. Segunda coisa, que o apostolado, seja ele nesse contexto fechado e restrito dos primeiros apóstolos, seja esse apostolado que atravessa os séculos e chega até hoje nos comissionando a levar o Evangelho a um mundo de trevas, é um apostolado de submissão a Cristo e não de exercício indiscriminado e manipulador da autoridade. Terceira coisa que o apostolado ele serve para nós hoje é o seguinte, é termos a convicção de que essa mensagem do Evangelho que foi transmitida à primeira igreja, essa mensagem do Evangelho ela foi transmitida através dos séculos e chegou até nós e nos comissiona a sermos também mensageiros e submissos desse Evangelho, que ao nos fazer submissos e ao nos fazer cativos dele, liberta aqueles a quem nós levamos essa mensagem. Então, nós somos convidados a levar e nos fazermos prisioneiros dessa mensagem, desse Evangelho, para que a gente também leve conosco a autoridade de uma mensagem daquele que nos enviou. E essa autoridade, submissos debaixo dessa autoridade, presos por vontade própria desse Evangelho, nós libertamos aqueles a quem nós comunicamos essa mensagem que nos resgatou da nossa primeira escravidão, da escravidão do nosso pecado. E vontade de manipular, vontade de prevalecer sobre os outros, vontade de exercer o poder indiscriminado sobre os outros, isso diz respeito à nossa primeira escravidão, a escravidão do pecado. E não a nossa nova escravidão, a escravidão à mensagem do Evangelho, porque somos escravos de Cristo Jesus nosso Senhor. E não existe nada mais libertador do que isso. De uma vida que não depende de que a gente exerça autoridade sobre o outro, mas que nos impulsiona a querermos a libertação do próximo. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Não se esqueça de visitar pensamentoteologico.com.br, de me seguir nas redes sociais, de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e de ficar ligado nos novos vídeos que passam aqui nesse canal, sempre lembrando que o YouTube identifica se você quer ver novos vídeos meus pela sua inscrição, mas também pelo seu like. Se você não deixar o seu like, o YouTube não saberá que você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Essa foi a minha mensagem de hoje sobre apóstolos no Novo Testamento e como isso chega a nós até hoje, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!